o versículo de número 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 7, versículo de número 8. O congresso está tratando de um tema muito relevante, sobre ele que nós vamos falar aqui. Enquanto vocês estão procurando, Deus abençoe demais. Ontem eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor da igreja e fiquei muito grato. Deus abençoe. Deus abençoe ao Vinícius, sua esposa. Deus abençoe aos líderes, Tiago, que ontem eu conheci pessoalmente, Ítalo, sem contar uns amigos meus que estão embaixo. Deus os abençoe poderosamente. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, 7, o verso 8 diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta da libação, e o momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará não somente naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Podem se assentar. Queridos, houve um momento da história da minha vida que eu me prontifiquei a estudar sobre a vida do escritor dessas palavras. Sem sombra de dúvidas, um homem que foi incrivelmente usado por Deus. Um homem que deixou 13 cartas escritas na Bíblia, aonde contém belíssimas lições para todos nós que estamos aqui. Tudo que eu sei dele porque escreveram sobre ele. E tudo que eu sei dele baseado no que ele escreveu sobre si. Ele mesmo vai contar justamente quem ele era. Na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, ele narra dizendo que ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, e com isso ele está nos ensinando que ele foi crescido como todo e qualquer judeu. E logo a pergunta que não quer calar seria: como é que os judeus eram criados, ensinados, como é que eles eram admoestados? E a Bíblia nos mostra que todo pai e mãe judia, quando ao seu filho nascer, eles começavam um verdadeiro processo de ensino. Portanto, esse jovem, que até então criança, chamado Saulo de Tarso, simplesmente viu por muitas das vezes a sua mãe contar história quando ele ia dormir, do Deus que movia toneladas e toneladas de água em favor do seu povo, e que quando descia aqui na terra, fazia monte tremer e fazia a terra fumegar. Saulo de Tarso foi crescendo, e quando ele chega à idade da adolescência, ele já tem autorização para entrar dentro das sinagogas. E é pela primeira vez que ele começa a ter acesso aos escritos daquilo que a sua mãe lhes contava em história. A fome pelo adolescente de conhecer mais sobre o Deus que o seu pai e sua mãe falava, vai crescendo e vai crescendo, até ele simplesmente buscar o nível máximo de todo e qualquer judeu da época, que era se matricular na Universidade de Jerusalém. E quando Saulo de Tarso se matricula na Universidade de Jerusalém, nós temos um outro milagre acontecendo. Está se levantando um outro rabino. Esse não havia dupla cidadania. Esse nunca pisou seus pés dentro da Universidade de Jerusalém. Esse simplesmente não andava pelas áreas urbanas da antiga capital de Israel. Porém, por onde esse rabino passava, ele estava pegando paralíticos e estava colocando-os de pé. Por onde esse rabino passava, ele estava pegando jovens que estavam caídos e estava lhes restaurando. Pessoas doentes, ele estava curando. Os enfermos, eles estavam restaurando. E o mais impressionante, ele estava desviando a rota do inferno das pessoas que iam direto para a perdição, e que quem acreditasse no poder da sua mensagem
tinham direito de ir para a Nova Jerusalém Celestial, e o nome desse rabino, Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, e eu acredito que ele está no nosso meio aqui nessa manhã para a glória de Deus. Eu contei essa rápida história para dizer para os irmãos que esse rabino foi à cruz, e quando foi à cruz, ele morre, mas um milagre aconteceu. O túmulo estava aberto, não pelo lado de fora, mas o túmulo estava aberto pelo lado de dentro, e a proposta era bem simples, era bem clara, era objetiva. A morte foi vencida, Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou, e o mais impressionante, ele pegou a rota de todos nós, e a partir de agora nós somos salvos para a glória de Deus. E aquilo que eu disse quando falo lá em Goiânia, você e eu não temos o direito de abrir a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio na cruz do Calvário. Quantos foram salvos por Jesus Cristo? Na sua morte e ressurreição, ele olha para os apóstolos, ele emite uma ordem. E a ordem de Tiago é muito simples: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. É estes os sinais que haverão de seguir se vocês crerem em meu nome. Em meu nome vocês irão falar novas línguas, em meu nome vocês irão pisar em serpentes e escorpiões, vocês irão tomar coisas mortíferas, mas não vos fará mal algum. E ele fez a maior promessa de todos, que é: eis que eu estarei todos os dias com vocês até a consumação dos séculos. Depois desse momento, a história dos dois vão se cruzar. Afinal de contas, quando Saulo de Tarso ouve falar de uma nova religião surgindo, ele vai se tornar a principal praga para o crescimento da igreja, ao ponto da Bíblia apresentar duas metáforas para destacar quem é esse homem. A primeira está em Atos 9:1. A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças contra os discípulos. Isso significa que ele vai se tornar uma verdadeira arma nas mãos do diabo para tentar acabar com a igreja. Saulo de Tarso estava invadindo sinagogas. Saulo de Tarso estava pegando pré-adolescentes, adolescentes, homens, obreiros, pastores, líderes, e estava simplesmente entregando o poder de Roma, para Roma colocar cristãos dentro do Coliseu e dar gargalhadas ao ver os cristãos serem dilacerados pelos leões da Líbia, ao ver os cristãos simplesmente serem mortos, a morte os alvejando, simplesmente por causa da sua fé. E como se não bastasse, Saulo de Tarso se dirige ao Sinédrio Judaico, um STF da época, pede para que o Sinédrio dê mais autorização para ele matar mais cristãos. E aí que eu preciso dizer algo para você. Saulo de Tarso vai se dirigir para um lugar chamado Damasco, e a Bíblia diz que lá, enquanto ele estava se dirigindo, ele viu uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. É brincadeira de criança olhar dentro dos olhos do sol, porque o sol queima a nossa vista, e Saulo chega a dizer que a luz que o encontrou era mais forte do que o sol ao meio-dia. E Jesus Cristo, enquanto esteve na terra, disse: eu sou a luz do mundo, e quem olhar para mim jamais voltaria a andar nas trevas. Sabe o que eu quero dizer para você? Saulo de Tarso foi caído, foi derrubado, foi humilhado. Sabe por quê? Não tem leão que seja, não tem animal que seja feroz, não tem predador que seja tão implacável, que dê conta de olhar dentro dos olhos do leão da tribo de Judá e ficar de pé. Ele está caído, ele está humilhado, e Jesus abre os céus e declara: Saulo, Saulo, a partir de agora tu és para mim um vaso escolhido nas minhas mãos. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Só que só tem um problema. Primeira consideração: Saulo não se converteu, Saulo foi convertido. Não foi Saulo quem foi atrás de Jesus, foi Jesus quem foi atrás de Saulo.
É Ele mesmo que vai dizer em Efésios 2: nós estávamos mortos em delitos, em pecado. Morto não fala, morto não tem desejo. Foi Cristo quem foi atrás dele. E qual é o nome dessa doutrina bíblica? Ela se chama graça. Santo Agostinho chegou a dizer que graça era a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Charles Swindoll chegou a dizer que graça é o toque da realeza em cima de plebeus. M. Baldo chegou a dizer que graça era o alguém que veio aqui na terra se fazendo ninguém, pegou o ninguém que nós éramos e transformou em alguém da sua glória. Jesus era o alguém que veio aqui na terra se fazendo ninguém e pegou ninguém que nós éramos e transformou para alguém da sua glória. A nossa maior alegria, mocidade de Imperatriz, é que nós somos salvos por Jesus Cristo, é que nós vamos morar lá no céu. E aquilo que eu disse ontem na entrevista da rádio, a nossa esperança é que quem anda de cadeira de rodas aqui, por causa de Jesus lá no céu, vai voltar a andar perfeitamente. Quem enxerga com miopia aqui, vai voltar a enxergar perfeitamente para o louvor e para a glória de Deus. Porém, só tem um problema. Como é que vão dar a notícia para a igreja de Jerusalém que Saulo de Tarso foi convertido? Para os irmãos entenderem o que aconteceu, vou falar agora como professor de história. Na minha opinião, Hitler foi responsável pelas mortes mais truculentas que existiram na história, porque tem que ter muito sangue frio para ordenar com que mulheres grávidas tivessem suas barrigas abertas, arrancasse o feto e colocasse rato vivo. Hitler fez isso. Tinha que ter muito sangue frio para ordenar com que judeus tivessem as suas mãos amarradas para trás, simplesmente uma manivela girando, até comprimir a cabeça e a cabeça explodir e massa cefálica sair para fora. Agora imagina só, pensa que todo mundo aqui é judeu e pensa que Hitler está solto aí. Aí sabe o que acontece? Um dos líderes pega o microfone e fala assim: ei, tenho uma boa notícia para te dar. Hitler se converteu e vai estar no culto hoje com a gente. Pergunta: você acreditaria na conversão dele? Saulo também não foi acreditado pela igreja, mas a igreja de Jerusalém estava cometendo um sério erro. A igreja achava que regeneração, salvação, justificação e redenção quem faz é a placa da igreja, mas salvação, regeneração, santificação e justificação quem faz é somente o Espírito Santo de Deus. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que mesmo debaixo de perseguição, Saulo começou a pregar dizendo que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Saulo pregava que Jesus cura, pregava que Jesus liberta, pregava que Jesus restaura. Isso em Atos 9:20. Porque em Atos 9:23 a Bíblia diz que Saulo demonstrava que Jesus é o Filho de Deus. É aí uma pergunta muito séria: qual é a diferença do Saulo de Atos 9:20 para o Saulo de Atos 9:23? Porque o Saulo de Atos 9:20 ele prega que Jesus liberta, mas o Saulo de Atos 9:23 ele prova que Jesus liberta. O Saulo de Atos 9:20 ele prega que Jesus cura, mas o Saulo de Atos 9:23 ele prova que Jesus cura. O Saulo de Atos 9:20 ele prega que Jesus restaura, mas os de 3 versículos depois ele prova que Jesus restaura. E segura, porque eu tenho algo para falar para você. O maior desafio da juventude das Assembleias de Deus não é apenas pregar que Jesus cura, mas é provar que Jesus cura. Não é apenas pregar que Ele liberta, mas provar que Ele liberta. Pregar que Ele restaura, mas provar. Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele tem poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, vou finalizar. Ele vai para a sua primeira viagem missionária. Ele vai para a sua segunda viagem missionária, que eu quero um destaque. A Bíblia Sagrada vai dizer que na sua segunda viagem missionária ele estava indo para a oração. E aqui eu preciso deixar bem claro algo para você. Oração é obrigação de todos nós. Não é obrigação
obrigação só do teu pai ou da tua mãe ou do teu líder. Obrigação de todos nós é plantarmos o joelho no chão. Sabe por que eu digo isso? Porque simplesmente Paulo, quando ora, uma perseguição vai se instaurar sobre a vida dele. E aqui eu quero te contar algo que provavelmente pregador nenhum te contou. Saulo foi preso enquanto ele pregava em território grego. E vão pegar os punhos de Paulo e vão colocá-lo justamente preso ao seu tornozelo. Desse jeito assim, ó. E aqui ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24, o que aconteceu no dia que ele foi preso por pregar a Cristo. Ele vai dizer assim: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Vou voltar a falar com o professor de história. Não há relatos históricos nem arqueológicos de pessoas que tenham sobrevivido a 3 sessões de chibatadas. Paulo disse que ganhou 5. Eu preciso explicar uma segunda coisa. Paulo, quando foi pego, ele disse que levou chibatadas. Imagine só, chicotes na ponta na forma de anzol. E relatos arqueológicos, toda vez que o chicote grudava nas costas do criminoso, ele vinha arrancando tiras de carne. Paulo vai dizer que levou 5 sessões de quarentena de açoite menos 1. Sabe por quê? Porque no mundo antigo, quando eles queriam matar o prisioneiro, se eles dessem a 40ª chibatada, eles deveriam parar. Só que quando eles queriam matar, eles davam 39 e retornavam. Paulo vai ganhar sua primeira sessão de chibatadas, ó. É ele mesmo, irmãos, que vai dizer em Gálatas 6: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, porque eu apanhei cumprindo o propósito que Deus me escolheu. Ele vai ganhar sua primeira sessão de chibatadas, e ganhando a sua primeira sessão de chibatadas, a história vai nos mostrar que era uma estética que nunca mais ele voltaria a ter. Ele vai ganhar sua segunda sessão de chibatadas, e é nesse momento, Pedro, que as costas eram abertas, e aonde o criminoso passava simplesmente por aspectos de hemorragia e dava ataques de epilepsia. Os demônios estão assumindo a mão dos algozes romanos. Vão dar a terceira sessão de chibatadas. Ele vai perdendo sangue e ele é dado como morto. Vão dar a quarta sessão de chibatadas. Ele simplesmente está apanhando. E é nesse momento que algo impressionante acontecia. Eu tive acesso a algumas fotos. Se você passasse pelas costas de Paulo, você viria os seus órgãos internos à mostra. Por exemplo, seus rins. Vão dar a quinta sessão de chibatada. Ele é dado como morto. Vão jogá-lo desfiladeira abaixo. E é nesse momento que ele é dado como morto, humilhado, desprendido. Satanás chega no ouvido dele e diz: Paulo, desiste da sua chamada. Jesus era uma farsa da cabeça dos apóstolos. Retrocede, volta para ser aluno, porque você seria reitor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Galera, tem uma coisa que provavelmente quase ninguém sabe. Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Corinto, e a Bíblia apresenta-nos apenas 2, porque ele diz que a terceira se perdeu. E é quando ele vai apanhar que ele começa a escrever a primeira carta à igreja aos Coríntios. Mas uma coisa aconteceu, Vinícius: Paulo não retrocede, Paulo não recua, Paulo não abandona. Ele vai escrever, pastores, a segunda carta aos igrejas de Corinto, e mesmo as suas costas dilaceradas. É aí que ele vai escrever 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 17, te cito o texto de cor: por isso não desfalecemos, porque ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia. E não atentamos nós para as coisas que nós vemos, vírgula, mas para as coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós
nós vemos são temporais, mas as coisas que nós não vemos são eternas. É Paulo quem diz em Romanos 8,18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. É Paulo quem vai dizer em Filipenses 2,6: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu ia falar outra mensagem, mas hoje de manhã no hotel Deus falou comigo: fala para eles, para não retroceder, para não parar, para continuar. O céu nos espera. Levante suas duas mãos. Se você fazer assim, eu acho que você está duvidando do que eu estou pregando. Vai. Recebam a unção de Deus para continuar a tua chamada aqui nessa manhã. Recebam o renovo de Deus para você continuar a sua chamada aqui nessa manhã. Eu costumo dizer que vida cristã não é ponto de saída, é ponto de chegada. Deus não tem interesse em saber quantos vão sair do Egito. O interesse de Deus é quantos vão chegar em Canaã. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: pode ser debaixo de chicotada. Eu sei que o pau está quebrando para o teu lado, a giripoca está piando para o teu lado, mas não desista. Jesus Cristo te chamou, Ele te escolheu. Abaixe sua mão, mas saia convicto: Deus me chamou para o louvor e para a glória do nome dEle. E aqui eu finalizo, agora é sério. Paulo foi preso 2 vezes. Na primeira vez ele vai escrever a carta à igreja de Roma, ele vai escrever a carta à igreja de Filipos, a carta a Filemon e a carta aos Efésios. Ele vai dizer que na primeira vez que ele foi preso, no dia da audiência, ninguém lá foi ser testemunha em seu favor. Você imaginou o que é isso? Um homem que deu a sua vida em amor a outros, no dia que ele precisou, não teve ninguém que foi lá ajudá-lo. Sabe como é que isso se chama? Liderança e ministério. Mas ele é preso a segunda feita. E ele preso a segunda feita, a próxima. A palavra grega para partida ali é anelises, que era usada em 3 circunstâncias. Eu vou citar apenas uma. Era a hora de arrancar as estacas que guardava o bote, guardar o bote, atravessar o rio e voltar para casa. A pergunta é bem nítida aqui nessa manhã: o que é morte para o cristão? Resposta: é a hora de guardar o bote aqui da terra e retornar para os braços daquele que é o Todo-Poderoso. Paulo já profetiza a sua morte, e que pouca gente sabe. Vamos ficar de pé? Vou fazer uma oração por vocês. E concentra no que eu vou te falar. O que pouca gente sabe, meus irmãos, o que pouca gente sabe, galera, sabe o que é? É quem era o imperador que estava na época, quando Paulo estava preso na sua segunda feita. O imperador era um louco chamado Nero. Nero que simplesmente colocou fogo. Presta atenção o que esse louco fez. Ele colocou fogo no próprio império dele. Dos 14 distritos de Roma, ele mesmo colocou fogo em 10. E colocando fogo em 10, ele simplesmente vai tocar lá na Torre de Micenas a sua lira. Mas os únicos 4 bairros que não pegaram fogo foram bairros onde os cristãos moravam. Isso deu a Nero um álibi para ele promover a maior perseguição contra cristãos e contra jovens. Cristãos foram amarrados no poste, e durante 6 dias, 7 noites, 6 dias, Roma ficou acesa com o corpo dos cristãos amarrados nos postes. Os cachorros ferozes eram soltos, cristãos eram cozidos dentro de panela. E é nesse momento o Nero quer saber quem é o líder do cristianismo que está vivo. Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo. Alguns já haviam sido degolados. Outros morreram a pedradas. O único líder vivo era o apóstolo Paulo. Acharam esse homem estava pregando. Enquanto esse homem estava pregando, a guarda pretoriana, que era a tropa de elite do Império Romano, pega Paulo e prende. E depois de um tempo,
Paulo vai escrever a carta a Timóteo, e depois dele finalizar essa carta, eu vou falar para vocês o que a história nos mostra. Que um soldado romano chega e grita de dentro de uma masmorra: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Lá sai de dentro um senhor de 60 anos de idade, mancando de uma perna, costas dilaceradas. Mas ele nunca promoveu o mal, enquanto foi crente. Sai de lá um homem mancando de uma perna, e eles vão ser obrigados a abrir a sentença do imperador, que havia sido chancelada pelo seu anel. E diz: Paulo, saiu a sua sentença, morte por decapitação. O apóstolo Paulo sai de dentro da masmorra, é obrigado a ajoelhar-se, e quando ele se ajoelha, vão amarrar as mãos desse homem para trás. E muita gente diz que a sua morte foi por guilhotina, mas não foi. A guilhotina só apareceu na Revolução Francesa. O soldado em lágrimas vai desembainhar sua espada, mas antes dele levantá-la, ele vai olhar para Paulo e vai perguntar: Paulo, quais são as suas últimas palavras? Quais devem ser as últimas palavras de um homem desse? O que esse homem deve ter dito? Galera, ele olha dentro dos olhos do soldado romano e vai abrir a boca para dizer suas últimas palavras, que foram essas: combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, porque ministério é carreira, e eu guardei a minha fé. Agora o que me resta é receber das mãos do Senhor, o reto e justo juiz, a coroa da vida, que está reservada não somente a mim, não somente para o senhor soldado, não somente para a guarda pretoriana, não somente a César, mas a todos aqueles que amarem a vinda de Jesus. Eu vim aqui apenas te dizer algo: o apóstolo Paulo morreu, e nesse momento Deus vai usar você. E aquilo que eu digo, coloca na sua cabeça de uma vez por todas, que chamados por Deus não tem livre-arbítrio, não é papo de calvinista não. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Ezequiel lá na Babilônia. Ezequiel, tu profetizarás, quer tu queira ou não, tu vai profetizar a minha palavra. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Moisés. Ele apresenta 4 objeções a Deus. Deus estoura os argumentos dele igual alfinete estoura balão. Me mostra Deus respeitando o livre-arbítrio de Jonas. Ele querendo, Deus mandando ele para Nínive, ele foi para Tarsis. E eu vim aqui dizer para você: você vai cumprir seu chamado, ou vai por bem, ou vai por mal, ou vai de navio, ou vai de peixe, ou vai cheirando a perfume, ou vai fedendo a peixe, mas vai cumprir o propósito que Deus te escolheu. Levante sua mão. Ó Deus que é todo poderoso, Senhor, nós devemos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, Jesus. Espírito Santo, ministra, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia, ordenando, ó Deus, o teu propósito na vida dos teus servos. Xarabacanturimicantarabachera. Espírito Santo de Deus,